Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preparai e fortalecei nossos corações com a abundância de vossa graça, a fim de que, penetrando em espírito de fé, caridade e compaixão, nas tristes prisões do purgatório, possamos levar aos fiéis que nele sofrem os tesouros de sufrágios que dão alívio a seus padecimentos, glória à vossa divina majestade, consolação e paz a nossas almas. Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Dai às almas o repouso eterno, Senhor, e da luz eterna o esplendor. Descansem em paz. Amém. Ó Santíssima e Augustíssima Trindade, ó Jesus, ó Maria, anjos benditos, santos e santas do paraíso, alcançai-me as seguintes graças que peço pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Fazer sempre a vontade de Deus, viver estreitamente unido com Deus, pensar incessantemente em Deus, amar sobre todas as coisas a Deus, fazer tudo por Deus, procurar só a glória de Deus, fazer-me santo por amor de Deus, reconhecer minha miséria e o meu nada, conhecer cada vez mais a vontade de meu Deus. Maria Santíssima, oferecei ao Eterno Pai o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, pela salvação de minha alma, pelas santas almas do purgatório, pelas necessidades da Santa Igreja, pela conversão dos pecadores e pelo mundo inteiro. As principais virtudes que assim praticamos. Socorrendo as almas do purgatório, praticamos a caridade em toda a sua extensão. A devoção às almas do purgatório, diz São Francisco de Sales, encerra todas as obras de misericórdia cuja prática, elevada ao sobrenatural pelo espírito de fé, nos há de merecer o céu. Descer ao meio desses fogos devoradores, levar as almas prostradas em seu leito de chamas à esmola de nossas orações, não é de algum modo visitar os enfermos? Não é dar de beber aos que têm sede, chover o doce orvalho da graça celeste sobre as almas que ardem na sede de ver a Deus face a face? Adiantar para elas o momento em que hão de entrar na posse da bem-aventurança do céu, de Deus, do qual estão mais famintas do que o mendigo o está do pedaço de pão que lhe estendemos, é em verdade alimentar os que nos pedem de comer. Nós remimos cativos, pagando o resgate das santas almas prisioneiras da justiça divina, despedaçando as cadeias que as retêm longe do céu. E que cadeias! Vestimos com magnificência os que estão nus, abrindo com a nossa penitência aos mortos a mansão de glória em que o Senhor lhes tem preparado uma túnica de luz de eternos esplendores. Que admirável hospitalidade exercemos, introduzindo-as na Jerusalém celeste, na cidade triunfante dos espíritos bem-aventurados. Poderíamos, acaso, comparar o mérito do sepultar corpos dados em pasto aos vermes com a inapreciável felicidade de fazer subir ao céu almas imortais? Sufragando as almas do purgatório, exercitamos a gratidão. Certamente não são estranhos aos que imploram socorro, são os nossos, pai, mãe, amigos, irmãos. Esses corações dedicados que outrora tanto trabalham e sofrem e sofreram, que por nossa causa, talvez por nos amarem com excesso, cometeram essas faltas, em cuja expiação sofrem agora. Esses corações que muitas vezes ferimos com a nossa indiferença, com as nossas queixas, com recriminações, e que hoje não palpitam mais na terra. Não é verdade que sentimos remorsos de não lhes haver testemunhado bastante a nossa afeição? Pois bem, nós podemos reparar tudo orando por eles. Muitas vezes os deixamos sós. Vamos pensar neles. Muitas vezes lhes obedecemos. Escutemos suas súplicas e façamos por eles tudo o que nos pedem. Faltamo-lhes a complacência e a afabilidade, preferindo o nosso prazer à sua felicidade. Privemo-nos de alguns momentos de distração para consagrá-los a orar por eles. Ó meus queridos mortos,
sereis contentes daquele que tanto se arrepende de vos haver penalizado na terra. Eu vou-lo prometo. Salve, Rainha pelos mortos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, porém ainda no lugar de nossa expiação, salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos volvei a eles, advogada nossa, e mostrai-lhes Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente por eles, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. Oração pelas almas esquecidas. Ó Jesus, abandonado de todos e até de vossos apóstolos no jardim do Getsêmani, dignai-vos lançar os olhos de misericórdia sobre as almas do purgatório e, em particular, sobre as que não recebem orações nem consolações e que, pelo decurso do tempo ou efeito de irreligiosidade e negligência, estão esquecidas. Fazei que participem das orações, santos sacrifícios e boas obras, cujo mérito não puder ser aplicado àqueles por quem a Igreja os oferta. Senhor, não terei eu abandonado em um criminoso esquecimento almas que tenham direito ao meu reconhecimento, almas de parentes, de amigos, de benfeitores? Quero daqui em diante reparar tão grande ingratidão. Se conhecesse algum meio eficaz, por mais penoso que me fosse, eu ia empregá-lo para aliviar essas pobres almas sem proteção no meio de um oceano de sofrimentos. Entretanto, eu me proponho a fazer todos os sacrifícios que puder, e todo o bem que fizer ofereço-vos à vossa glória e pelas almas do purgatório, em consideração de sua fé e esperança em vós, em consideração principalmente da agonia mortal e cruel abandono que sofrestes. Dignai-vos, ó Jesus, perdoar-lhes as penas que ainda têm de sofrer, a fim de que possam ter livre entrada no reino eterno e a que aspiram, e onde celebrarão a grandeza inefável de um Deus que não desampara ninguém. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e servas a remissão de todos os seus pecados, a fim de que pelas humildes súplicas de vossa Igreja obtenham o pleno perdão que sempre esperaram de vossa infinita misericórdia. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Que a alma dos nossos irmãos e irmãs falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.